dia, pessoal! Bem-vindo ao meu canal, Ana Oliveira Dicas e Viagens. Você é nosso convidado e hoje estamos indo tananana, para o Uruguai. Vamos desembarcar em Montevidéu daqui a algumas horas e também vamos estar visitando, numa visita rápida de uma semana, Salto, Carmelo, Punta del Este da Tempo e muitas outras cidades atrativas aí. A gente vai trazer vídeos para vocês em primeira mão. Então fica ligadinho aqui no nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Ana Oliveira Dicas e Viagens. Deixa aquele like que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho e bora pro vídeo de hoje. A viagem de Montevidéu, saindo aqui de Curitiba para Montevidéu, tem mais ou menos 2 horas de duração. Esse voo direto que tem aqui de Curitiba para Montevidéu, ele sai todos os domingos ao meio-dia, com chegada aproximadamente às 2 da tarde lá no aeroporto de Montevidéu. O aeroporto ali de Carrasco tem algumas coisas bacanas que funcionam ali, que você, como turista, já pode organizar a tua vida ali. No que você chega no aeroporto, é interessante você fazer ali uma troca de dinheiro. Na saída ali, que você pega sua bagagem, você vai sair para o saguão principal, já tem ali um lugar que você pode fazer esse câmbio. A coisa ruim desse câmbio é que eles pagam 5 pontos alguma coisa, e de acordo com os sites do Banco do Central, o real tá valendo 7,40 a mais do que o peso uruguaio. Então ali você perde um pouquinho. Mas se você às vezes não conseguiu trocar e você vai sair do aeroporto e vai depender do transporte público, é bom você fazer, levar um pouquinho de dinheiro em espécie e fazer essa conversão. Lembrando que todo o transporte público lá, gente, ele só é pago com pesos uruguaios, nada é pago com moeda estrangeira. E saindo depois dessa troca ali para o saguão principal, bem no meio do saguão, porque não é um aeroporto grande, então é fácil de vocês identificarem, tem um balcão de informação e você, turista, você tem direito a um chip por pessoa, tá? Da cidade, ela dá o chip para você e ela já te indica onde você deve fazer a recarga. Daí do lado ali tem uma farmácia, você vai na farmácia e faz uma recarga mínima de 300 pesos uruguaios. Então você também já tem que ver que você tem que trocar o seu dinheiro para fazer essa recarga, se você quiser já sair com o telefone habilitado de dentro do aeroporto. Eu fiquei uma semana no Uruguai e foi bem bacana, porque esses 300 pesos ele foi o suficiente pra gente conseguir acessar o WhatsApp para falar com a família e tal, e também a questão do GPS. Outra coisa que a gente não dependeu foi de transporte Uber e táxi. O táxi é bastante no Uruguai, só que ele é muito caro. E o Uber não funciona direito no Uruguai. Na verdade, a gente nem conseguiu chamar o Uber. O transporte público do aeroporto, eu acho que só tem 1 ou 2 linhas de ônibus que passa para sentido Montevidéu. A gente acabou desembarcando no terminal Três Cruzes. Passagem mais ou menos equivale a 60 pesos uruguaios de ônibus, tá? Terminal aeroportuário até o terminal rodoviário Três Cruzes. O trajeto tem mais ou menos duração de 1 hora e pouquinho do aeroporto até esse terminal rodoviário. Chegando no terminal rodoviário Três Cruzes, a gente conseguiu identificar que existe 2 a 3 companhias que fazem a viagem para Salto, no Uruguai. Fica mais ao norte, mais próxima ali da divisa com o Rio Grande do Sul. A viagem, ela demora mais ou menos em torno aí de umas 5, 6 horas de Montevidéu até Salto. E a gente resolveu pegar um transporte, né, um ônibus noturno. Terminal rodoviário 2340 Três Cruzes, aqui no Uruguai. A gente tá aguardando aqui, ó, plataforma 28 ali, o pessoal aguardando, gente também aqui, o ônibus que vai levar a gente pra Salto, que sai daqui pelo menos às 23h59. Todo mundo aguardando aqui, ó. Esse é um pouco da visão de Montevidéu. Mas foi uma viagem bem tranquila, mas a geografia
do Uruguai é uma geografia que é um planalto, tudo é muito plano, não existe montanha, subida, e se existe são muito pequenas, são irrelevantes. A gente dormiu, tava cansado, e só para vocês poderem se identificar desse horário aí que a gente demorou, de 5 a 6 horas de viagem, porque Salto está a 491 quilômetros de Montevidéu. Enquanto a gente aguardava ali a nossa viagem, né, para Salto, a gente foi conhecer alguns lugares. Então, bem do lado ali do terminal Três Cruzes, a gente teve a oportunidade de conhecer a igreja. Assistimos um pouco da missa ali e tal, em espanhol, bem interessante. Não muda nada, a única coisa que muda é que realmente a missa é transmitida em espanhol. Depois a gente foi com fome no mercado. Aqui no Uruguai, se você quiser comprar eletrodoméstico, eletroeletrônico, ó, o preço é tudo em dólar, ó. Aqui, inclusive, ó, mais máquina de lavar. Tudo em dólar, ó. Não tem nada no mercado que você compre de eletrodoméstico, eletroeletrônico, que o preço seja em pesos uruguaios, ó. Até o aspirador de pó, 89 dólares. Vamos ver as coisas mais baixas, ó. Depilador, secador de cabelo, tudo em dólar, ó. Como é que eu sei que é dólar? Porque tem esse U na frente. Quando tem o U, é dólar. Quando é só o S cortado, é peso uruguaio. Olha lá. 79 uma air fry, 79 dólares. A gente fez um câmbio um pouquinho maior, porque a gente chegou no domingo. Como a gente sabe, toda a cidade no domingo é fechada, não tinha, até perguntamos pro rapaz no aeroporto lá se tinha alguma outra casa de câmbio ali em Montevidéu aberta, ele não soube nos dizer e pela dúvida a gente já trocou uma quantia um pouquinho maior ali no aeroporto. Como eu falei, embora a gente perdeu um pouco, mas a gente já trocou ali porque a gente precisava pagar a passagem de ônibus do aeroporto para Montevidéu, comprar a passagem de Montevidéu para Salto e também para a gente poder comer, porque a gente precisava comer. Então a gente foi ali numa rede de supermercados, acabamos comprando algumas coisas ali pra gente comer, algum salgadinho. Uma coisa que eu achei super interessante é que a bolsa, ou para nós, sacola, né? No supermercado eles não dão. Se você quiser uma sacola, aquela sacola de colocar produtos, né, do supermercado, você tem que pagar, custa 3 pesos, tá? Isso varia de mercado para mercado, mas gira aí no torno de 2 a 3 pesos a sacola, se você quiser, cada sacola, tá? Não é, eu pago 3 pesos e pego essa quantidade que eu quero. Não, é cada sacola, tá? E é uma sacola que até a gente acabou pegando, porque a gente foi com 2 mochilinhas de costa e como era comida, a gente não queria envolver com as roupas, com as coisas, né, objetos pessoais que a gente levou. E daí é uma sacola muito boa, até veio pro Brasil essa sacola, porque é um plástico bem grosso, assim, bem resistente, sabe? Que a gente acabou adquirindo essa sacola. O melhor lugar que a gente encontrou para fazer o câmbio no Uruguai foi é como se fosse uma lotérica aqui pra nós, que se chama Alitab. Ela foi a que melhor pagou. Ela paga R$7 a troca. Tem Alitabs em todas as cidades, em todos os departamentos que você for, só pra deixar a coisa mais geográfica assim pra vocês entenderem, né? Divisão de estados como o Brasil. Por exemplo, assim, Salto, que foi o nosso primeiro destino, é um departamento. Aí você tem as cidades dentro do departamento de Salto. Que Salto seria como se fosse o estado pra nós, Paraná, Rio de Janeiro e tal. Beleza? Lá a divisão é por departamento. Todas as cidades que a gente passou, todos os departamentos que a gente passou são extremamente limpos. As pessoas são muito simpáticas, acolhedoras. Eles são educadíssimos para te responder. Uma coisa que eu achei interessante, que em qualquer lugar que você vá no Uruguai, e não importa a idade, se é feminino, se é masculino, todo mundo tem uma mateira. O que é a mateira? É a garrafa térmica com a água e o chimarrão. E eles saem tomando aquilo naturalmente. E eles não chamam de chimarrão, eles chamam de mate. Inclusive, a gente comprou cuia em Salto, negociamos, pagamos 300 pesos pela cuia, porque o meu marido amor, ele não queria outra, ele queria aquele modelinho lá de cuia, porque se assimilava mais com os modelos que nós temos no Brasil aqui, que é feito do porongo. Lá eles usam uma cuia que parece um formato de copo, então ficou um pouco diferente, e ele queria aquela porque aquela se assimilava mais à imagem que nós temos aqui no Brasil de cuia. Eles não são muito de pichinchar, gente, então não vai com essa ideia que você vai pichinchar, não sei o que, não. Eles não são. No Uruguai, você tem nos terminais rodoviários armários grandes, pequenos, médios, gratuitos, que
você pode estar colocando a sua bagagem dentro dos armários para você poder andar, sair e tal, e daqui a pouco você passa e pega. Vai de terminal para terminal, mas a de salto podia ficar até 6 horas ali, a partir das 6 horas o pessoal recolhia, se você não recolhesse o material, né, e era descartado, vamos dizer assim, a bagagem. No Uruguai, comida e transporte público, ele é pago com uma moeda local, que é pesos uruguaios, ou pesos uruguachos, como eles mesmos chamam. Eletrodoméstico, eletroeletrônicos, casas, carros, tudo isso é só feito a comercialização, a compra, através de dólar. E pelo que eu percebi assim, o país lida muito bem com ambas as moedas. Para nós que é turista, não é muito atrativo, porque assim, quando você faz a conversão, tudo é muito caro. Enquanto aqui no Brasil você come uma pizza que você consegue comprar por R$20, que dependendo da sua fome comporta 2 a 3 pessoas, R$20 para eles é uma conversão muito pequena. Você não compra nada com R$20 convertido na moeda deles. Então, isso é uma coisa que eu percebi assim, que a gente vai na ilusão, vale 7 vezes mais e tal. Não vale 7 vezes mais, mas não é essa a ilusão. Você vai chegar lá, você vai comer, você vai beber, que não. As coisas que têm maior valor são feitas, as compras através de dólar. Então, até eu perguntei, tá, mas aí como é que vocês fazem? Digamos assim, estragou o fogão, queimou a geladeira. Você não vai mandar consertar, você vai comprar outra. Como é que você faz? Aí, a gente guarda todo mês um pouquinho pra gente, quando chegar lá, poder fazer o câmbio e comprar o objeto. E, de modo geral, gente, eu não vi pobreza no Uruguai, tá? A questão de custo de vida pode ser até elevado, talvez na nossa visão como estrangeiros, mas eles estão acostumados. Não me senti roubada. Em todos os lugares que eu passei, o ônibus, o valor que a pessoa nos passava, que era aquele valor de passagem, ela também passava para os outros. Então eu não senti essa coisa de, tá querendo passar a perna, porque eu sou turista, tá me cobrando mais caro. Em momento algum eu tive esse problema com eles lá. Questão de língua, eu falo espanhol, óbvio, não tão bem quanto a gente fala português, e ainda tenho minhas dúvidas se a gente fala super bem português, mas assim, eles são super solícitos, super simpáticos, tipo assim, de te escutar, de tentar tirar a tua dúvida, de poder te responder, de poder te ajudar, né, no que você tá precisando. E eles estão acostumados também com turistas brasileiros, então para eles ouvir português é uma coisa meio que habitual, então muitas coisas às vezes eles entendem, tá? E na hora de te responder eles também fazem uma mescla assim de um portunhol para você, mas de modo geral você se entende super bem. Vai sem medo com a barreira linguística, porque você vai conseguir se entender, né? Vai fazer eles te entenderem e você vai conseguir também entender eles. Quanto a isso, é bem tranquilo e é um povo bem solícito. Eles sempre estão aqui pronto para te ajudar.